Olá, amados. Hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto assim muito delicado, também assim em pauta, sobre política, governos, né? Livre-arbítrio, né? Então, vamos conversar aqui hoje um assunto assim realmente muito delicado. E eu vou procurar dar uma pincelada muito por cima para que o vídeo possa subir. Nunca me aconteceu de um vídeo não subir, mas como eu estou mexendo muito em feridas, né? Pode ser que ele não suba. Então eu vou pisar de uma forma nas feridas, de uma forma muito leve, né? Mas espero que com isso pessoas mais espertas, né, entrem em um estado assim mais meditativo, mais de pesquisa. E lembrando assim que tudo que eu digo aqui, né, não tem a verdade absoluta, né? Pesquise, estude, vá comprovar se é verdade ou não, né? Embora esse assunto que eu vou estar dizendo aqui hoje, por ele ser assim muito delicado, é muito difícil você achar, né, assuntos ali disponíveis para você saber ou não onde está realmente tudo ali, o conteúdo da verdade. Mas dá para você, pelo menos, dar uma acordada, né? Então, nós vamos conversar aqui hoje sobre o governo oculto, né? Acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre isso, né? Que nós temos o governo, né? Que governa a Terra. Nós temos o chamado Deus, que governa o universo. E nós temos o governo oculto, né? Quem é esse governo oculto? Que governa o globo, que governa o universo de uma forma escura, né? Então, nós vamos fazer aqui um reset global, né? O que é isso? Um esclarecimento, né? De uma forma assim muito resumida, que nem eu disse para que esse vídeo suba, né? Então, vamos começar a explicar assim sobre a transição planetária, né? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma vez, que nós estamos em transição planetária, né? Então, que nós estamos assim na terceira dimensão, e nós estamos fazendo a transição para ir para a quinta, né? Então, o que, que acontece? Na terceira dimensão, né? Como que os seres são na terceira dimensão? Precisa, assim, sentir o amor, né? Sentir a gratidão, né? Então, são pessoas ainda que, assim, se há uma separação, se alguém não faz o que ela quer, ou se no relacionamento não está correndo como ela esperava, ou se o filho precisa estudar fora, qualquer motivo, né, ela pode entrar em depressão, né? Ela ou ele entrar em depressão, porque eles precisam sentir o amor. Essa é a dimensão que nós vivemos, a terceira dimensão. Estamos fazendo uma transição para ir para a quinta. Na verdade, não é nós humanos que estamos fazendo essa transição. Na verdade, quem está fazendo a transição é o planeta. E os mais espertos aproveitam a carona para fazer essa transição também e entrar na quinta dimensão. Maricela, por que da terceira para a quinta? Porque na quarta, né, estão os chamados espíritos aí de luz que passam mensagens, né? Tipo assim, Chico Xavier era muito instruído, intuído por espíritos, né? Divaldo Franco, que é vivo e também é muito intuído por espíritos que estão na quarta dimensão, né? E nessa quarta dimensão, ela não é muito diferente da nossa terceira, né? Como assim, Maristela, né? Nós estamos numa matrix, né? Ou seja, como se nós estivéssemos num domo. Nós estamos num domo.
que a gente pensa que nós temos liberdade, a gente pensa que nós temos o livre-arbítrio, mas virou a segunda página, nós não temos mais esse livre-arbítrio, né? Porque nós somos dominados por um governo oculto. Maricela, você também é dominada? Ponto e vírgula, né? Nós temos seres aqui na Terra, né, que estão vivendo aqui nessa terceira dimensão, mas não são de terceira dimensão. Tem vários seres que já são da quinta, seres inteligentíssimos que são da nona, com corpo humano, né? E, 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 e da nona para cima, esses seres têm um contato, assim, uma canalização direta com seres de 15ª, sabe? Vai subindo, né? Então, Jesus era lá de 100ª quinta dimensão, né? E quando ele caiu aqui, ele só veio mesmo para ensinar o amor, né? Então, nós temos assim mundos, galáxias muito evoluídas, né? Digamos que nós somos ali no chão ainda, né? Digamos que nós vivemos assim, digamos que uma espécie de inferno, né? Porque nós somos ainda muito pouco evoluídos, né? E quanto mais você sente na pessoa assim que ela não sabe fazer nada se o parceiro não for, a parceira for junto. Ela não sabe fazer nada e falar com uma pessoa, ela tem que pegar na mão do outro e ir junto. Se o outro não quer ela entra em depressão. Se o outro, se a outra não quer ele entra em depressão, né? Então, na depressão, a pessoa se perde. Ela pode tanto acuar como pode matar, né? Essa é a terceira dimensão, onde a pessoa precisa sentir o amor, sentir que ela é amada e que as pessoas estão sempre fazendo algo para ela. Tem que sentir a gratidão, né? E que as pessoas também são gratas, né, por ela, né, de alguma forma. Às vezes ela faz um pouquinho de nada e quer esperando uma gratidão imensa. Essa é a terceira dimensão, a qual nós estamos. Estamos tentando ir para a quinta, porque para a quinta, na quarta estão os espíritos, estão os que já dessomaram, acham que são livres, né? Estão ali, tanto acho que são livres, estão passando mensagens, estão intuindo, mas você está dizendo que o Chico Xavier mentia, ou que o Divaldo Franco mente e outros médios? Não, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? Recebe aquela mensagem, recebe aquela intuição e acreditam piamente, né? Que estão vivendo uma realidade, estão vivendo uma verdade, né? Como você sabe disso, Maricela? É só você ver como aquele espírito ele vivia. Era uma pessoa boa, uma pessoa que ajudava mais os outros do que a si próprio, mas falhou muito com si mesmo, né? Quando a pessoa tá vivendo e ela vive entrando em ciclos de doença, né? Porque ainda ela não se conhece. Então ela tá enraizada na terceira, ouvindo intuições e mensagens da quarta, né? Quando nós não ficamos mais doentes de forma alguma, né? Seja o que acontecer e acontece na nossa vida, nós não ficamos doentes, não desequilibramos, né? E entendemos que tudo faz parte do processo, né? Então, nós podemos já ser da quinta, da nona ou até mais. Então, quanto mais elevação, mais recebemos mensagens assim de espíritos de dimensões além da nona, né? Então, estamos mais próximos de uma verdade, né? Não a verdade absoluta, porque você vê que Jesus faz parte da 105ª, 25ª dimensão. Então, também não existe essa história de que, ai, morreu, agora foi pro colo do pai, né? Morreu, agora tá lá com Jesus. Aí ele tá lá com Jesus descansando, né? Se isso conforta, né? Então pense assim e amém. Mas ninguém morre e vê Jesus, ninguém morre e vê Deus, né?
vai ver companhias semelhantes a ele. A luta continua, né? Então, quando eu estou falando assim, vamos voltar então, na quinta dimensão, como é que eu sei que eu estou falando com um ser de quinta dimensão, mesmo num corpo humano, né? Porque ele já não precisa sentir o amor, ele é esse amor, né? Então, tem na página lá do Facebook, lá de uma irmã que eu tenho, né? Ela leva Brojo no nome, se alguém quiser entrar na página dela depois, Marlene Brojo. Brojo Ascencio, ela postou um rapaz que estava passando na rua, o animal estava lá no meio da rua, todo machucado, jogado e rastejando, e ele parou, deu ré, andou 50 metros para trás, pegou o cachorro, ficou 2 meses, né, fazendo cirurgia, fez cirurgia com o cachorro, travou toda a coluna dele, 2 meses de terapia para voltar o cachorro a andar, né? Quem é esse ser? Né? Um ser desse, ele é muito mais da quinta dimensão, ele está no corpo humano, mas ele é da quinta dimensão para cima. Pode ser que ele seja até da nona, porque ele sente o amor, quer dizer, ele é o amor, né? Ele é o amor, né? Ele foi lá e acudiu, né? E ele sabia que não seria fácil, né? Porque é o poder financeiro que vai precisar, que vai ser muito gasto, é o tempo, né? E a pessoa tem que ser o amor para fazer um socorro desses, né? Senão não consegue fazer, né? Então, ele não precisa que as pessoas sejam gratas para ele, ele é a própria gratidão, né? Então, nós estamos caminhando os mais espertos para entrar nessa dimensão, né? Não ter tanta aquela necessidade sofrida de em todos os lugares que eu tiver, eu tenho que estar com um amigo, eu tenho que estar com uma amiga, eu tenho que ter um companheiro, né? Eu não posso viver sozinha. Por que será que ela vive sozinha? Nós não temos essa necessidade. Nós somos o amor, nós somos a gratidão, né? Nós não estamos interessados nessas coisas corriqueiras da terra, não que seja errado, né? Passei por tudo isso, né? E passaria de novo, novamente, por tudo que eu passei, né? Então, quem não está desperto, às vezes enxerga essas pessoas de quinta dimensão até mais frio, né? Porque não emanamos mais o amor, nós somos o amor, né? A gente não fica apegada no mimimi, né? Em mimimis. A gente não entra mais em jogos, em joguinhos é, humanos de terceira dimensão para baixo, né? Então, você vai lá, se você fez aniversário, a pessoa nem sequer cumprimentou. Hoje é tão fácil falar parabéns, né? Na página de um amigo. Essa pessoa não faz nada. Você faz, ela faz ali correndo e cai fora, né? Mas quando é o dela, ela fica assim, a semana toda te enchendo o saco. Olha, meu aniversário, meu aniversário, meu aniversário, meu aniversário. O que você vai dar pra mim, hein? Olha, tô precisando disso, precisando daquilo, daquilo, né? Então, são pessoas assim que se você levar assim várias coisinhas pra pessoa, e no meio dessas coisinhas, você levar assim um pacote de bombom, sonho de valsa, ela vai falar, mas eu costumo comer, eu quero comer Ferreiro Rocher, né? Na sua cara, na boa. Se você levou uma cesta básica, levou pó de café, levou pasta de dente, né? É, Colinos, Sorriso, que é tão bom quanto outra qualquer, porque tudo é nome, é marca, né? Mas não só ela, como os descendentes dela vão falar, não, mas a gente usa oral B, né? Então você vê que são pessoas assim de terceira dimensão para baixo, né? São estilos cigano, né? Minha mãe tinha uma loja, eu lembro, sempre coloco aqui nos outros dias, tinha uma loja, e quando os ciganos eles vinham, eu lembro que minha mãe chamava toda a gente lá para dentro e falava, vamos ficar tudo de olho, né? Porque cigano costuma passar a mão. E tem verdade nisso, tem ciganos muito bons, né? Melhor de qualquer outra pessoa, mas cigano tem a fama, porque tem ciganos mesmo que
que eu tenho amigos ciganos que quando chega assim na minha casa, a primeira coisa que ela faz é: onde estão suas joias? Né? Deixa eu ver suas joias, né? Então, se você não tiver um controle ali, tiver vários lugares com a sua joia, e você vai pegar uma caixinha de joia lá que tem menos, para você ver se vai sumir alguma, né? Fica difícil, né? Porque eles têm uma tentação com essas coisas realmente, né? Não estou falando aqui mal de cigano, que tenho amigos ciganos preocupantes, e tem amigos ciganos muito, muito mesmo bons, né? Então, é, então, onde está esse governo oculto, né? Como que ele governa, né? O governo oculto ele governa todos os presidentes, né? Global, de forma global, né? Ele vai governar. Então, como que eu sei, Maristela, que o meu governo, que o meu presidente, ele está governando para o governo oculto, né? Quando ele permite que você seja criança, né? Quando ele permite que você seja criança. Como assim, Maristela? Olha, o artista fala assim em rede nacional. Olha, vê, ô fulano, vê se você. Eu tô assim ajudando você a ser eleito. Mas libera aí a maconha. Você sabe que muita gente usa maconha. Libera a maconha, libera as drogas, libera o álcool, libera isso, libera aquilo, né? Os ladrões que costumam, ladrãozinho que costuma roubar uma pulseira sua que você está andando na rua, uma corrente, um celular, né? Para trocar com droga. Então, esse candidato vai falar assim: não, você não vai preso, né? Porque você roubou só um celular, né? Então, o que que acontece, né? Ele está por detrás dele quem está? O governo oculto, né? Qual é o interesse? Né? O interesse é virar uma bagunça, né? Que a terra caia de uma vez, né? Principalmente que o Brasil caia, porque tem muitos países que estão caindo, né? Você vai pegar a Europa, a Alemanha, você vai pegar muitos países que vão caindo porque estão dominadas pelo governo oculto, né? A Ucrânia não está sendo massacrada por uma casa, né? Então, o que que acontece aí, né? O que acontece aí? Não estou dizendo eu, Maristela, né? É muito estudo, é muita pesquisa para mim estar dizendo isso. O que que acontece entre a Rússia e a Ucrânia, né? Não estou dizendo aqui que Putin é santo, é anjinho, é maravilhoso, né? E não estou dizendo aqui que o candidato Bolsonaro é anjinho, é santo, é maravilhoso. Estou dizendo nada. Estou dizendo só que, né? Eles lutam contra esse governo oculto. Então, o que que acontece? Pelo estudo que a gente pesquisa, estuda com outros colegas nossos, que pegamos assim, às vezes, horas na semana para pesquisar, estudar junto, descobrir o que tem por detrás dessa guerra. Então, a gente vai descobrir que na Ucrânia tem uma espécie de arca lá que o Putin, por não participar do governo oculto, ele foi ali pegar essa arca. O que, que eu estou falando de arca? Não é arca de Papai Noel, né? Que tem, você abre aí um baú cheio de joia. Não é isso. A arca que eu estou falando é uma espécie de nave, né? Um disco voador, uma nave, como se quer chamar. Né? Então, essa nave estava ali na posse da Ucrânia, né? E a Ucrânia estava sob o governo oculto, né? O presidente da Ucrânia estava sendo uma ligação com o governo oculto. Qual é o interesse, Maristela? Aceitar que você faça todas as besteiras e deixar quieto. Então, libera a droga, libera ladrãozinho, né? Retira todas as armas da população para que o ladrão saiba que ele pode seguramente entrar na sua casa que você não vai ter arma. Então, essas pessoas trabalham para o governo oculto, né? E porque se você entrar na minha casa e você sabe que eu tenho não uma arma só, tenho mais armas, eu tenho porte de armas, você vai pensar duas vezes para entrar, né? Você vai pensar duas vezes para entrar, mas se você sabe que eu não tenho nada, tipo assim, olha, eu moro sozinho, não tenho arma, então eu estou abrindo as minhas portas para o ladrãozinho entrar, né? Então,
o governo oculto, ele se faz bonzinho para você. Não, você pode tudo, você pode tudo. E a hora que você caiu no tudo dele, né, tá usando droga, tá caindo de todas as formas, fica fácil dele manipular, né? Aí vira uma Venezuela, vira vários países aí que entrou no comunismo, e você vai com a sua cuiquinha lá depois mendigar alguma comida, porque você só vai comer e ter na sua casa o que ele permitir, né? Então, isso a gente está sobre o poder do governo oculto, né? Então, tem alguns presidentes que ainda estão lutando contra esse governo oculto. Então, no estudo que a gente estuda, a gente descobre que o Putin, né, estava assim se aliando ao Trump, né, se aliando ao Trump para desmascarar o governo oculto. Então, a maioria dos que se diz videntes, como eu posso dizer, é tudo uma enganação, né? Para não falar uma palavra pior. Mas existe realmente um ou dois sérios aqui no Brasil que disse assim, não, o Trump vai ser reeleito, né? E realmente ele foi, mas houve todas as formas de safadezas e cambalacho para que tirassem ele, porque ele ia se unir com a Rússia, né, com o Putin, para desmascarar o governo oculto. Então, eles arrancam na marra e põem um ali, nem sei se posso dizer essa palavra aqui, um governo que vai ser retardado, ou seja, eles vão manipular da forma que quiserem. Se você vê o governo atual, John Barney, ele, segundo os estudos, né, se você entrar na política mesmo ali, os estudos, ele está acabando com os Estados Unidos, né? Então ele vai minando, porque ele está sobre o poder do governo oculto e colocou ele ali dentro, né? Então, quem é esse governo que ele está apoiando aqui no Brasil? Né? É claro que ele vai apoiar aquele que vai liberar as drogas, porque quanto mais retardado você for, mais fácil eu domino você, né? Não é só as drogas, ele permite um monte de coisas que fica mais fácil de eu dominar. Olha, você vai poder ficar brincando de carrinho o dia inteiro, né? Eu brincando de carrinho o dia inteiro que tá tudo certo. Basta que você não peça mais nada além disso, né? E o Trump não, ele estava defendendo o Bolsonaro. Não estou dizendo que Bolsonaro é santinho também, né? Mas aquilo que eu falo, a gente deve voltar naquele menos pior e naquele que pelo menos não está sendo governado pelo governo oculto e tem mais poder, mais coragem, mais força para enfrentar, né? Que não é fácil, né? Porque onde que esse governo oculto ele governa? Não é só na política, né? Ele está em todos os lugares. Ele está nos alimentos, que ele permite que você fale, ai, que delícia, está te fazendo um mal danado, né? O governo oculto está nos remédios, que em vez de você lá tratar do seu problema na raiz, né? Ver se esse psicólogo é respeitado, é colocado dentro de um plano de saúde. Ele pode até ser, mas ele não vai ganhar pelas curas, ele vai ganhar pela quantidade de pessoas que ele tratou. Então, 10, 15, 20 minutos no máximo por pessoa, né? Porque é um faz e conta, né? Um faz e conta. Porque não há interesse de despertar você, né? O interesse é que você continue retardado, né? Achando que aquele governo que vai me deixar fazer tudo e que diz que vai aumentar até o meu salário, né? E ele vai fazer você ficar brincando de carrinho de boneco o dia inteiro, né? Então, o que acontece, né? É, é, não há um despertar da pessoa, né? Não há interesse que você desperte, né? Então, o governo oculto ele está nas religiões também, né? Nas religiões, porque 80% do que você vai ouvir dentro de uma igreja, seja ela qual for, mesmo de umbanda, candomblé, bruxaria, evangélica, católica, muçulmana, loja maçom, onde você tiver, você vai ouvir 80% de medo que vão colocar em você. Isso não pode, isso é errado, isso é pecado, isso não pode, né?
E quando eu trabalhava numa organização que trabalhava com portadores de câncer, eu tinha, assim, várias funcionárias, não é nem pacientes, funcionárias. A gente tinha que atender, porque tinha o pai pastor, o tio pastor, né? E a menina estava assim, uma síndrome do pânico aguda, né? Então ela tentou, a, a, o telemarketing ficava assim no segundo andar, ela abriu a janela e tentou se jogar, não se jogou porque as meninas, as outras seguraram ela. Mas assim, o que está por detrás da síndrome do pânico, né? Então, essa pessoa, ela namorava um evangélico também, tem que ir para essas igrejas, porque a família é evangélica. Na hora de fazer sexo, o menino adora, ele vai para cima, e se você não quiser, porque então não vai dar para a gente continuar namorando. Mas depois que faz o sexo, ele não quer mais aquilo, né? Ele quer que de alguma forma que ela largue dele. Então, se ele não consegue por bem, ele vai por mal. Vai na igreja e conta, né? Olha, transei com ela que é a culpada, ela que me provocou, né? Então, chama o pai, a mãe da menina, chama o tio, chama o pastor, chama não sei o que, não sei o que, e humilha essa pessoa, né? Humilha e acua de uma tal forma, veja, por 6 meses você não aparece na igreja, porque você está sendo punida. E após 6 meses você vai sentar lá atrás para todo mundo saber que você fez coisa errada, né? E a menina desenvolveu uma síndrome do pânico. Então, se vai procurar médicos convencionais, ela vai tomar droga e mais drogas, né? Que isso aqui é chamado de remédio. E não vai curar a síndrome do pânico, né? Cada vez vai ficar pior. Mas se ela entra na regressão, como ela patinou até que ela criou coragem e veio fazer a regressão, então ela vai ver que esses pastores que estão apoiando ela, tanto o tio como o pai, já foram assim, pais e famílias em outras existências onde perderam tudo por causa de prostitutas, né? Ficaram ali na sarjeta, né? Perderam família, dinheiro, perderam tudo. Então, nem sempre o que está sendo pregado na igreja é o correto. Se colocam muito medo em você, mais medo do que amor, você está sendo governado pelo governo oculto. Mas Maristela, pastor, padre, ué, por que tantos pastores que entram em depressão, tantos pastores que lamberam o chão antes de ir lá para a igreja e acabar sendo pastor, quantos padres fazendo tatuagens, tem síndrome do pânico, depressões profundas, e ainda culpam Deus que deu a depressão para ele, para testar ele, né? Então você vê que tudo é governado pelo governo oculto. Você vai ver o Papa falando, ele vai lá no terraço dele, não tem um dia que ele não fale olhando para o papel, né? Então o discurso não foi nem ele que fez, uma pessoa mais culta faz o discurso e ele lê, né? Com dificuldade ainda, né? Governado pelo governo oculto. Tanto é que ele recebe o Lula e vamos lá, vamos respeitar o governo oculto aí, que eu não quero ser morto um tiro, né? Então, veja uma coisa, é grave o que eu estou falando, sim, mas está na hora de todo mundo dar uma acordadinha, né? Eu tenho amigos assim, amigos e colegas assim muito bons que já foram padres, que já escreveram até livros bons, escrito aonde a religião termina, né? Um ponto de interrogação, embora ainda vamos ainda um bom tempo para frente, né? Mas a pessoa descreve ali, né, que declaradamente que era obrigado a dizer coisas que ele jamais aceitou, né? Então ele pediu para sair, né, da dessa dessa profissão padre, né? Como já vi pastores saírem e como já vi mãe de santo sair correndo, né, pai de santo correndo, atendo aqui muita mãe de santo, muito pai de santo que vem aqui de ponta cabeça lambendo o chão, né? Já tive amigos assim, pai de santo já morreram, eles morrem muito cedo, porque antes de morrer ele disse para mim, Maristela, sai daqui, né? Porque já fazia um bom tempo que eu ia para fazer pesquisa. Ele falava, sai enquanto eles não te pegam, né? Não te pegaram ainda que você tem muita luz, mas eles, se te pegar, você não sai, né? Então, quem você acha que aparece ali no centro de Umbanda, no centro de Candomblé, né, que sacrificam animais, às vezes até crianças, né?
ou crianças que somem, né? Ou pessoas que sofrem, moças vão para trabalho escravo sexual, crianças vão, às vezes, para retirar o rim, ou ser oferecido para os deuses deles, porque é o governo oculto. E tem outras galáxias que já são habitadas por seres humanos, né? Fala assim, em Marte não tem vida em Marte. Lógico que tem. Se você pesquisar mesmo a fundo, você vai descobrir que já faz mais de 70 anos que tem vida humana em Marte. E já estão na terceira geração, né? Muita gente que some, né? Estão em muitos lugares por aí, né? Então, Maristela, mas então que mundo nós estamos vivendo, né? Tipo assim, mas o Putin queria lá a arca, que seria o disco voador, a nave. Então, ele já destruiu quase a Ucrânia, ele não pegou essa nave? Pegou. Mas ele não tem como tirar essa nave de lá. Por que, Maristela? Porque essa arca, essa nave, esse disco voador é do tamanho de cidades pequenas, né? Então não tem como ele sobrevoar com isso, que todo mundo estaria vendo, inclusive o governo oculto, né? E também não é um brinquedo, tá? Tipo assim, eu vou lá, compro um carro, me dão a chave, eu ligo e saio dirigindo e venho até a minha casa estacionar o meu carro. Não é assim que funciona, embora nós já temos carros que você liga com o próprio polegar, né? Com as suas digitais. Mas uma nave desse poder, né? Desse calão. Então, o que acontece? Quando eles estão fabricando essa nave, quem vai pilotar essas naves, eles olham para cima da nave, eles fazem parte desse feitio. A nave é como se fosse um organismo, né? Então eles passam o DNA de forma energética para a nave, né? E a nave para eles. Então não adianta o Putin ter achado essa arca, sentar lá e falar agora eu vou levar para onde eu quiser. Além de ser enorme, todo mundo viria, né? E vai assustar muita gente, porque a maioria da população nem acredita em extraterrestres, né? Quando nós temos milhões e milhões de raças de extraterrestres, né? Arcturianos, pleiadianos, e existe extraterrestres assim de 10 centímetros a 4,5 metros, né? Então, quem vê eles, né? Quem são já da nona dimensão para cima, quinta, começa a ver algumas coisas de nona dimensão para cima, é muito difícil esconder de uma pessoa a realidade do que acontece no universo, né? Então, ele dominou essa arca já, e dominou essa nave. Não teria possibilidade de alguém dirigir só se você entrar lá e tiver um DNA parecido com o deles, né? O que é muito difícil, mas pode ser possível. Então, ele dominou, e quanto mais ele dominar a Ucrânia, mais ele dá segurança para que não pegue. Para que vai servir isso? Tem só essa nave ou essa arca, se diz como se queira chamar, só na Ucrânia? Não, né? Tem no Triângulo das Bermudas, tem na Atlântida. Na Atlântida já está sob o domínio do governo oculto, tem no Triângulo das Bermudas e tem nos veadeiros também, que fica aqui no Brasil, né? Por que as pessoas estão tentando resguardar essas naves, né? Porque na hora da transição mesmo, que está chegando cada vez mais perto, então vamos precisar dessas naves, né? E é para ficar com medo? Não, muito pelo contrário. É para você abrir a sua mente e não acreditar em tudo que falam para você, nem mesmo eu, Maristela, né? E prestar muita atenção de quem você vai votar. Se você vai votar no presidente que ele aceita você ser eternamente uma criança brincando de boneca e de casinha, né? Cuidado com esse presidente. Quando o outro, às vezes, é mais rude e fala mais verdades, às vezes ele passa por ser uma pessoa mais rude, onde ele está tentando suadamente defender a sua pátria, como o Putin está defendendo a dele, né? Aqueles que estão defendendo a globalização, cuidado que eles estão sobre o governo oculto, né? E muitas coisas ainda que gostaria de dizer, mas eu não sei nem se meu vídeo vai subir, né?
Nunca tive um vídeo que não subiu, não sei se esse sobe, porque eu falei muito, já falei demais, acho que nem podia falar o que eu falei, né? Então, hoje eu vou parar por aqui e espero muito que você, quando assistir o vídeo, assista várias vezes, começa a refletir, né? Que governo eu quero para mim? Aquele que me pega no colo, aquele que deixa eu sentar ali na perna dele, aquele que deixa eu continuar brincando de casinha, ou aquele que exige, né? Que eu vá à luta, olha, te dando um auxílio aí de 600 se você for sozinho, e se você arrumar um emprego, te dou mais 200. Se é uma mãe solteira, ela pode ganhar de 1.200 a 1.800. Será, mas vá procurar emprego que você ganha mais um pouco ainda, então ele está empurrando você para a liberdade, né? Ou você quer aquele que te pegue no colo, né? E vamos ser dominados do governo oculto. Você está preocupada? Nem um pouco. Porque nós que estamos mais espertos, e mais meus colegas de trabalho, que a gente pega, se reúne, em vez de entrar em bagunça no final de semana, no feriado, a gente se reúne, né? Para estudo e para descobrir toda a verdade, né? Para a gente chegar na dimensão de Deus, na dimensão de Jesus, que é lá, 100ª, 25ª dimensão. Vamos tentar, então, imagine a dimensão de Deus, né? Então, nós estamos lutando para isso. Então, essa luz é muito poderosa e protege aqueles que têm os olhos abertos e estão tentando acordar outros, né? Então, nem tudo que você ouve é verdade. E a Bíblia, Maristela, é um livro sagrado? Tem muita porcentagem de mentira ali dentro. Se eu falar a porcentagem, você assusta. Então, nem vou falar, quem sabe mais para frente. Tem uma minoria de porcentagem que é verdade, né? Então, tudo nós devemos ficar mais abertos, né? Eu vou acreditar na Maristela porque ela fala em Deus, vou acreditar na Joana porque ela põe santinho todo dia lá de Deus na página dela. Cuidado, né? Quando você está diante de uma pessoa que você se sente mal e que ela fica assim, não gostando de você, só pedindo para você as coisas, se afaste, né? Há pouco tempo atrás eu reencontrei uma amiga, mas eu mal reencontrei ali pelas redes sociais, ela já começou a me jogar um monte de coisa para eu comprar, né? E isso aqui você não precisa nem pagar para mim, já paga para fulano, que a fulano me passa a porcentagem, tal, não sei o que, não sei o que. Nossa, eu me afastei, né? Porque você vê que a pessoa não gosta de você, ela gosta do que você vai proporcionar. Então, numa hora de recreação, que eu vou entrar no iate, que eu vou entrar numa lancha, seja minha, seja um amigo meu, junto ali, naquelas horas gostosas que vamos passar, é só os que realmente merecem, que gostam um do outro, não do que um do outro tem. É muito diferente, né? Muito diferente. Né? Pessoas que não abusam da gente, vem buscar o nosso profissional, quanto é o valor? E vem pagar. Depois, se está pesado, então, olha, eu não vou vir toda semana, vou vir cada 15 dias, vou vir cada 20, vou vir uma vez por mês, e não abusa do profissional, né? Então, são pessoas de luz, né? Então, quando você está falando com alguém que você não se sente bem, a pessoa está ali só acuando você, e às vezes ela acua tanto que ela deixa escapar e fala com a própria boca que ela está te acuando, né? Então, se afaste da pessoa. Porque ela está numa dimensão que na hora que faz a transição, ela pode não ir, não entrar na onde você vai entrar, né? Então, isso é até bíblico, né? Digas com quem antes, eu te direi digas com quem antes, eu te direi quem você é, né? Não importa se você fez coisas no passado, importa é assim, o que você melhorou, né? O que você acendeu, né? E lembrar que quando eu falo de vidas passadas, eu falo de existências passadas. A vida é uma só. E para pessoas que já estão de quinta dimensão para cima, e muitos aqui encarnados já estão em nona dimensão, são pessoas que sabem muito, não são dominadas mais por ninguém, né? Pessoas que sabem muito mesmo, né? E então, assim, essas pessoas, você sente bem na presença dela, né? Sente bem, você não sente uma coisa ruim dentro de você, né? E você passa horas gostosas, então parece que o tempo fica perfumado,
né? Então, outras existências passadas, ou até o nosso passado aqui nessa própria existência atual, para pessoas de nona dimensão para cima, não existe tempo. Só existe o aqui e o agora. Aprenda o aqui e o agora. Não jogue o seu tempo fora. Gratidão, amor sempre.